Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O apóstolo Paulo, ainda em sua segunda viagem missionária, é levado para a cidade de Atenas, na Grécia, se deparando com um dos maiores desafios de sua jornada evangelística, quando encontra uma sociedade com uma notável formação cultural e intelectual, imersa na idolatria de deuses mitológicos que necessitava do conhecimento do Evangelho de Cristo. Nesta lição, conheceremos, no ponto número 1, a estratégia de Paulo na pregação do Evangelho de Deus em Atenas. No ponto número 2 da lição, identificaremos a origem e os princípios filosóficos dos epicureus e dos estoicos. E, finalizando o nosso estudo, conheceremos o discurso evangelístico de Paulo diante dos filósofos gregos. Ponto número 1 da lição: a estratégia de Paulo na pregação do Evangelho de Deus em Atenas. O apóstolo Paulo foi levado para a cidade de Atenas e, esperando que Silas e Timóteo fossem ter com ele, se deparou com extrema indignação com uma cidade entregue totalmente à idolatria, pois os gregos, no contexto histórico religioso do domínio do Império Romano, praticavam o politeísmo, adorando múltiplos deuses, especialmente os 12 deuses que formavam o panteão grego no Monte Olimpo, sendo eles e sua respectiva representação de uma divindade: Zeus, senhor dos céus; Hera, rainha dos deuses; Poseidon, mares; Atena, sabedoria; Ares, guerra; Deméter, agricultura; Apolo, o sol; Artemis, caça; Hefesto, fogo; Afrodite, amor; Hermes, mensageiro dos deuses; e Dionísio, o deus do vinho. O apóstolo Paulo, estrategicamente, ele buscou os espaços das sinagogas existentes na cidade de Atenas para pregar o Evangelho de Cristo, apresentando Jesus como o Messias, o Salvador da humanidade, alcançando então primeiramente os de origem judaica, e depois desta profusão da palavra de Deus nas sinagogas, ele migrou para Ágora, onde, na esteira da democracia grega, era um espaço local onde se debatia grandes temas da política, filosofia, cultura, religião e outros temas relevantes de interesse da sociedade grega. Nesta estratégia, o apóstolo Paulo ele pregou o Evangelho de Deus com o Senhor que foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia de sua morte para a salvação da humanidade e conceder a vida eterna aos que creem, e assim a mensagem paulina alcançou os filósofos, pensadores e o povo gentil grego. Eu peço então agora que os nossos alunos e alunas leiam capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, para então ter a compreensão de todas as narrativas que vou realizar daqui para frente. Os filósofos gregos da corrente filosófica do estoicismo e epicurismo, presos ao seu conservadorismo,
histórico, cultural e religioso, eles se levantam contra as boas novas pregadas por Paulo, contra a mensagem cristã de salvação da humanidade e do reino de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, eles convidam o apóstolo Paulo, a quem denominaram de pregador de deuses estranhos, e tagarela, que quer dizer pessoas que falam coisas sem importância, a falar-lhes mais minuciosamente no Areópago esta nova doutrina pregada pelo apóstolo Paulo. No item número 2 da lição, vamos falar sobre a origem e os princípios filosóficos dos epicureus e dos estoicos. O epicurismo teve como fundador Epicuro, que viveu de 341 a 270 a.C. Nascido então na ilha de Samos, seus pais eram atenienses. E para a propagação e consolidação de suas ideias filosóficas, principalmente a busca de uma paz de espírito, ele fundou uma escola denominada o Jardim. E esse movimento filosófico do epicurismo teve princípios. E nós enumeramos aqui pelo menos os 3 principais a saber. Primeiro princípio do epicurismo, o prazer e a ausência de dor. Acreditavam que para se ter uma vida feliz de forma permanente, teríamos que empreender esforços de se ter uma ausência de sofrimento no corpo e uma paz mental, por meio da satisfação de nossos desejos naturais necessários, por exemplo, comer, beber, vestir, e também a satisfação dos desejos naturais não necessários, comer comidas caras, o luxo em tudo, etc. E por fim, os desejos não naturais e não necessários, riquezas, honra, poder, etc. Todos estes desejos propiciariam então a sobrevivência e o conforto do ser humano, seja no corpo e na mente, para ser feliz. As pessoas que amam os prazeres carnais não são amigos de Deus. É o que diz a palavra na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, que diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. É o que diz a palavra de Deus por meio do apóstolo Paulo. O segundo princípio, o destemor às entidades ditas divinas. Acreditavam na existência dos deuses perfeitos, mas negavam a intervenção deles na vida cotidiana da humanidade, bem como na aplicação de sentenças punitivas, como demonstração de sua justiça, para se viver, então, num estado de liberdade de culpa religiosa e do medo das sentenças de punição advindas dos deuses. Portanto, não tinham temor às entidades ditas divinas, apesar de acreditarem. Diz a palavra de Deus que é muito amarga as consequências de menosprezar, abandonar e não ter temor, respeito e reverência a Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 19 diz: o seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau
e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Um terceiro princípio é não ter medo da morte física ou espiritual. Eles acreditavam que enquanto estavam vivos fisicamente, a morte não existe. Entretanto, quando ela se apresentava diante deles, a vida se acabava e nada existia mais. E neste contexto, se nós estivermos neste contexto, devemos então aproveitar a vida, viver a vida enquanto ela existe, saciando os nossos prazeres naturais e não naturais, vivendo sem culpa religiosa e temor às punições dos deuses. Era isto que este princípio defendia. A liberdade do medo da morte, ela só é alcançada, diz a palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para nos conceder a salvação e vida eterna. Na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14 ao 15, diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O estoicismo teve como fundador Zenão de Sítio, que viveu de 333 a 263 a.C., nascido na ilha de Chipre, sendo muito respeitado em Atenas pela sua liberdade, ou melhor dizendo, pela sua ilibada idoneidade moral e ética, tendo propagado e consolidado suas ideias filosóficas a partir de 300 a.C., com muita influência, tendo então como seguidores de seus ensinos o notável filósofo romano Sêneca e também o imperador romano Marco Aurélio. Os princípios do estoicismo é que Deus, ele não é uma pessoa. Deus não é uma pessoa. E eles acreditavam na existência de Deus fora da representatividade de uma pessoa, sendo então este Deus uma força suprema que governa o universo, isto é, uma razão universal que representa a ordem ou a lei lógica comum a todos os seres humanos, de modo que todos conheçam os valores morais e a justiça em qualquer tempo, cultura ou lugar. Deus é presente, integrado a uma força impessoal, como representação nas coisas, na natureza, enfim, presente em toda a criação. A palavra de Deus diz que Deus possui uma identidade pessoal, um nome próprio. O Senhor não é uma força pessoal, mas um ser que pensa, possui vontade própria, manifesta emoções. Êxodo capítulo 3, versículo 14 diz: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. No Salmo 34, versículo 15 diz: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Portanto, aí nós temos essa caracterização de um Deus pessoal. Segundo princípio, não se deixar ser dominado por paixões e emoções. A condição de ser sábio é não se deixar influenciar por qualquer acontecimento em nossa vida, seja bom ou mal, assumindo então um autocontrole de aceitá-lo sem se abater para se cumprir o nosso destino que nos foi determinado. Para sermos sábios, o primeiro requisito de ordem espiritual é temer ao Senhor. É Deus que dirige a nossa vida, os nossos passos, o nosso destino. Provérbios capítulo 9, versículos 9 ao 11 diz: instrua o homem sábio, ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento.
pois por meu intermédio seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Jeremias capítulo 10, versículos 23 a 24 diz: Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. E como terceiro princípio, a não existência da ressurreição do corpo e da alma. Os estoicos não acreditavam na ressurreição do corpo e muito menos da alma, diferentemente da doutrina e da fé cristã. Haverá um dia, diz a palavra de Deus, em que os mortos ressuscitarão, muitos para a vida eterna e outros muitos para a condenação e morte eterna. João capítulo 5, versículo 27 a 29 diz: E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Palavra do Senhor, graças a Deus. No item 3 da lição, nós temos o discurso evangelístico de Paulo diante dos filósofos gregos. O apóstolo Paulo está no Areópago, o conselho de sábios do Tribunal Supremo que se reunia para tratar de assuntos religiosos, culturais e legais de interesse da sociedade ateniense. Os epicureus e os estoicos estavam diante de Paulo, que ali manifesta o seguinte discurso em defesa da doutrina e fé cristã, resumidos em tópicos. Então, o primeiro tópico, Paulo acusa, nesse discurso de Paulo, ele acusa os atenienses de serem supersticiosos, porque eles viram então todas aquelas esculturas representando os deuses do Monte Olimpo. E ele, nessa passagem, então, vê uma placa escrita ao Deus desconhecido. E ele começa, então, a falar sobre esse Deus desconhecido. Ele diz: é a este Deus que eu estou a vos pregar. Então, Paulo apresenta, no segundo ponto, aos atenienses, os atributos e as características do Deus vivo e verdadeiro. Então, ele apresenta Deus como Criador, soberano, transcendente, onisciente, onipresente, onipotente e autossuficiente. Apresenta esse Deus aos gregos. Isso está no livro de Atos, no capítulo de número 17. Em seguida, Paulo conclama aos atenienses a se arrependerem de seus pecados para a salvação. E há diversas reações com relação a essa pregação do apóstolo. Alguns desses que ouviram começaram a escarnecer sobre a mensagem. Outros ficaram curiosos, pediu para que ele voltasse e falasse mais sobre essa doutrina. E muitos outros creram nesse Deus desconhecido que Paulo lhes apresentou. Então eles se converteram ao cristianismo, especialmente Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damaris. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta lição, identificamos que Paulo em Atenas teve a visão estratégica de primeiro pregar nas sinagogas, para finalmente chegar e profetizar a palavra de Deus no centro cultural, político e religioso de Atenas, o Areópago. Na sequência de nossa lição, conhecemos sobre a origem e os princípios das escolas filosóficas, do epicurismo e do estoicismo, e finalmente contemplamos o grande discurso evangelístico de Paulo aos atenienses, apresentando a eles o Deus que eles não conheciam, mas bem conhecido por nós, como nosso Salvador e Senhor, que por meio de sua morte de cruz e ressurreição, perdoou os nossos pecados e nos concedeu vida eterna. Louvado seja o Senhor. Creia isto. Shalom Adonai. Na próxima aula, vamos estudar a lição 6, a suficiência da graça na cidade de Corinto. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar, isto se Deus permitir.